Existe um versículo na palavra de Deus, todos pegaram aí, né? Existe um versículo na palavra de Deus que o final é melhor do que o início. O final é melhor do que o início. Mas eu quero falar, irmão, de um versículo que está no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo de número 13 também. 13 de Marcos. Essa passagem foi quando o Senhor Jesus Cristo estava informando as pessoas a respeito dos acontecimentos por vir. Eu, você, nós não iremos nos assustar com as coisas que estão por vir. Não iremos assustar. Por quê? Porque nós temos, isso é, todo aquele que busca ler a Bíblia tem o conhecimento das coisas que vão acontecer. Temos conhecimento do que vai suceder. Então, a igreja, ela não será surpreendida pelas coisas que hão de vir ao mundo. Quem vai se surpreender são as pessoas do mundo. E elas vão atribuir isso a muitas causas, muitas coisas, mas nós sabemos que tudo isso está sendo uma permissão de Deus. E essa permissão de Deus não é a vinda de coisas boas sobre o povo, mas é a vinda de coisas ruins, coisas más. E por que Deus vai fazer isso? Porque Deus vai usar de misericórdia. Mas como é que Deus pode usar de misericórdia permitindo que coisas más venham sobre as pessoas? Porque geralmente, quando está tudo bem na nossa vida, nós nem sequer fazemos menção de Deus. Nós nem sequer lembramos de Deus. Logicamente que eu não estou generalizando, mas a maioria do povo, a maioria das pessoas que vivem no mundo, quando tudo está bem para elas, elas não querem nem saber de Deus, não querem saber de igreja, não querem saber da palavra de Deus. Se elas estão se sentindo satisfeitas no modo delas viver, elas jamais irão se preocupar com Deus. E não se preocupando com Deus, essas pessoas também, consequentemente, não terão aquilo que Deus nos oferece na pessoa do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio Cristo disse, que ele veio ao mundo para trazer a salvação para as almas. Veio trazer a salvação. A salvação é algo que nós passamos a desfrutar aqui nessa vida, em partes. O cumprimento dela vai ser na vinda vindoura, na vindoura. Mas é aqui nesse mundo que nós devemos nos preparar para essa vida vindoura, né? Hoje, infelizmente, vou dizer infelizmente, eu vi uma pessoa, um líder eclesiástico, falando que as pessoas não devem se preocupar, porque quando elas morrerem, ainda que elas morram em seus próprios pecados, elas irão para um purgatório, e lá elas irão purgar os pecados, e consequentemente, quando purgar os pecados, lá no purgatório, a hora que estiver purificada, elas adentrarão nos céus. Não existe isso na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia, não existe. Isso é uma dedução para aplacar o coração das pessoas, né? Isso era lá na Inquisição, como diziam, joga aí a sua moeda, a hora que a moeda trintar no fundo do gasofilácio, a sua alma estará sendo remida dos pecados e você estará livre das suas transgressões. É conversa fiada, não existe isso na Bíblia. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos purifica dos nossos pecados foi o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E esse sangue foi derramado aqui nesse mundo, aqui nessa vida. Consequentemente, é aqui nesta vida que o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim tem no presente, não é terá no futuro. Já tem hoje, já sai daqui tendo. Logicamente que esse tendo tem algumas advertências dentro da palavra de Deus que nós iremos falar já já. Mas, irmãos, então o Senhor veio providenciar isso para nós
aqui nesse mundo. E muitas vezes, nós nem nos preocupamos com Deus. Mas quando a água começa a bater em nosso pescoço, quando as dificuldades começam a advir na vida das pessoas, sabe? As pessoas então, depois que elas começam a olhar e elas veem que não tem saída nenhuma, de jeito nenhum, em todas as coisas que são apontadas como saídas, não existe essa saída, não encontra essa saída, então as pessoas falam, eu vou me recorrer a Deus. Deus, Ele é a primeira pessoa a ser pensada e a última a ser buscada. E muitas vezes a dificuldade que Deus permite é para chamar a pessoa ao arrependimento. Porque a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E o plenitude, tudo. O pleno conhecimento da salvação não vai se dar depois desse mundo, vai se dar aqui nesse mundo. Estarmos conscientes, estarmos convictos, estarmos com certeza que nós temos a salvação pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, entregou a si mesmo, e nós o recebemos, e nós o tendo como nosso Salvador, consequentemente sermos beneficiados pelo sacrifício da sua morte e pela vitória na sua ressurreição. Amém? Então, no versículo de número 13, no capítulo de número 13, versículo de número 13 de Marcos, o Senhor está falando sobre o que está por vir. O que está por vir. E Ele chama-nos a atenção. A atenção. Está escrito assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. É daqui para frente que eu quero falar com vocês. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Mas aquele que perseverar até o... A palavra perseverar, irmão, vai ser algo exigido de nós. Você sabe que às vezes a gente começa as coisas tão bem, mas tão bem, e no decorrer, no desenvolver daquelas coisas, às vezes a gente vai perdendo o ânimo com o qual nós começamos. E isso em todos os lugares, se você não tiver perseverança, você dificilmente acaba o que você começou. Quantas coisas você já desistiu na vida? Quantas coisas você já desistiu na vida? E porque você desistiu, você não alcançou o alvo que você propôs no coração, ou aquilo que de princípio você veio com todo o ânimo e começou, mas no meio da caminhada, porque você enfrentou obstáculo, e não existe nenhuma pessoa que não enfrenta obstáculo na vida, seja uma criança que começa a ser cuidada pelos pais, na hora que ela começa a ter uma certa consciência, ela já passa a encontrar algumas dificuldades, e a vida, ela é cheia de dificuldades, e a vida nos ensina a perseverarmos, porque aquele que desiste em meio às dificuldades, ele nunca alcança, ele nunca chega. O Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos no meio do mar. Levantou-se um temporal terrível, mas eles tinham um alvo. Um alvo era alcançar a outra margem, lá chegar do outro lado. Mas tudo estava indo maravilhosamente bem, tanto que o Senhor Jesus Cristo foi descansar na popa do barco, estava dormindo na popa do barco. E de repente, não é porque o Rei dos Reis estava ali, não é porque o Senhor dos Senhores estava ali,
que as coisas iriam continuar numa calmaria grandiosa. Não é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus que tudo vai sair magnificamente bem. Você sabe que não é assim. E muitas vezes você se questionou, e muitas vezes, às vezes você até questionou o Senhor, mas Senhor, olha o que está acontecendo aqui. E às vezes você ficou até indignado. Ficou até indignado. Mas irmãos, levantou aquele temporal e eles pediram a ajuda de Jesus, então eles conseguiram chegar lá no final. Você sabe, esse versículo que nós lemos aqui até o fim, ela tem grande importância dentro da palavra de Deus. A palavra fim indica termo, indica cabo, indica remate, indica conclusão. E eu quero lembrar você, irmão, que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o autor e consumador. É aquele que inicia, é aquele que não abandona no meio, mas é aquele que inicia algo para terminar. Por isso que Ele não desiste de você. Por isso que Ele não desiste de mim. Porque Ele iniciou em nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele trouxe fé ao nosso coração pela palavra, como o apóstolo São Paulo disse, que a fé vem no nosso coração de nós ouvirmos a palavra de Deus. Então a fé foi trazida porque a palavra não é minha, a palavra é a palavra de Deus. E o Senhor gera fé no nosso coração na hora que nós ouvimos. E essa fé que foi gerada pela palavra de Deus, o Senhor não desiste de nós no meio da caminhada. Não desiste. Ele permanece porque Ele iniciou algo e Ele vai até o final. Porque Ele é autor e consumador. Ele não é autor e abandonador. É autor e consumador da nossa fé. Quero lembrar você também que Ele é o princípio e o fim. Aquele que fez todas as coisas, aquele que gera todas as coisas, que está na gerência de todas as coisas, está gerindo todas as coisas, e aquele que levará tudo a um final. A tudo um final. E Ele também é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. É aquele que começou em nós a boa obra e há de aperfeiçoá-la. Amém? Há de aperfeiçoá-la. Você sabe, irmão, que nós somos chamados pelo Senhor para seguir uma carreira. E a importância não é a gente começar bem. O importante é a gente começar bem e a gente continuar bem e melhorar. Ezequias foi um excelente rei, um grande rei. E ele foi um excelente rei porque no princípio do seu reinado, ele buscava constantemente a orientação do rei maior, do rei mor, do rei dos reis. E todas as pessoas que querem a orientação de Deus, essas pessoas a terão. O Senhor as orientará. Por isso, nós devemos sempre, antes de tomar qualquer atitude que seja, e às vezes, aquilo que nós recebemos, às vezes como um convite, aquilo que nós recebemos, às vezes como qualquer coisa, e que a gente aparentemente vê que é uma coisa boa, e a gente acha, isso aqui só pode vir de Deus, porque é uma coisa boa, é uma coisa excelente, né? Nem sempre o será. E o Senhor Deus, Ele não está vendo apenas o início daquilo, Ele está vendo o que aquilo irá dar, o que acontecerá no desenvolver daquilo, no desenrolar daquilo. Ele está vendo. E muitas vezes, porque os nossos olhos físicos, as nossas emoções e aquilo que nós analisamos, tudo parece que vai ser uma coisa grandiosa, preciosa, maravilhosa. E às vezes, como bênção de Deus, o Senhor sabe que no final irá picar como uma serpente.
irá picar como uma serpente. E aí, ele diz para nós que nós devemos pedir a orientação dele, porque ele sabe. Daniel, o rei me mandou trazer esse banquete maravilhoso para você, porque esse banquete maravilhoso é a mesma alimentação, é a mesma comida que o rei come. Então ele quer que você se alimente disso. Mas como Daniel era alguém que preferiu analisar aquilo que lhe era oferecido dentro dos princípios da palavra de Deus, ele não achou aquilo correto, porque aquela comida que o rei comia era uma alimentação consagrada aos deuses do rei, e ele não queria participar disso. Consequentemente, recebeu o espírito de sabedoria da parte de Deus, e ele foi quem foi, né? E hoje nós falamos dele com um exemplo para a nossa vida. Então Ezequias, no princípio, ele começou a analisar a vida dele, e tudo que ele ia fazer, ele buscava a orientação de Deus. E quando você quiser a orientação de Deus, busque-a. Busque-a. E ele não vai deixar você sem resposta. E outra coisa, ele não vai deixar você cair em armadilhas que de princípio parece uma coisa maravilhosa, mas que no final acontece aquilo que a Bíblia fala. E você sabe que o passarinheiro, quando ele vai, outrora se fazia isso, hoje não pode mais, mas ele arma um laço para caçar os passarinhos, né? E ele faz um laço no chão com um gancho que vai puxar. Que momento? O momento em que a comida está sendo oferecida para os pássaros, e ele inocentemente coloca o pescoço dele lá, e quando ele coloca o pescoço lá, ele desarma a armadilha, e aquilo vem como um laço, pega no pescoço dele e chasqueia para lá e o mata. Às vezes é assim com a nossa vida, irmão. Às vezes a alimentação parece ser tão propícia, parece ser tão boa, parece ser tão maravilhosa, que às vezes a gente vai meter o bico ali. A Bíblia fala que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. O Senhor nos livrará se nós atentarmos e buscarmos a orientação dEle para aquilo que é nos oferecido e para aquilo que pretendemos ou desejamos ou somos convidados a fazer. Então Ezequias, ele era uma pessoa assim, obediente a Deus, e consequentemente, tudo que ele ia fazer, ele colocava diante de Deus, e Deus então lhe dava a oportunidade de mostrar que Deus estava com ele, e Deus abençoava os planos dele, Deus abençoava os projetos dele, Deus abençoava. Mas chegou um tempo que aconteceu, Ezequias se achou assim, que já estava acima da carne seca, né? Estava muito além. Não preciso mais da orientação de Deus, não preciso mais que Ele dirija a minha vida. Estou abastado, tenho em abundância, tenho muito. E ele pensou igual Nabucodonosor: olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei, olha o que os meus braços, a minha força me fez alcançar. E Deus fez ele comer capim durante muito tempo. E Ezequias também, ele perdeu a ligação com Deus, porque começou a desprezar a sabedoria de Deus, achando que ele já tinha tudo em abundância, como se as coisas materiais trouxessem algum alívio à nossa alma, trouxessem algum benefício ao nosso coração, trouxessem algum benefício à nossa vida. Por isso a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim. Nós não podemos apenas começar bem, nós devemos sim começar bem, mas nós devemos permanecer bem, e nós devemos ir até o fim. Bem, amém? Até o fim devemos manter a nossa ousadia. O apóstolo
não sabemos quem foi o escritor ao livro dos Hebreus, e ele diz assim: Cristo, porém, como fiel, ou melhor, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Ouça agora. Esta casa somos nós. E essa casa somos nós. Cristo é fiel à sua casa. Essa casa somos nós. Cristo, ele é fiel a você, irmão. Cristo, ele é fiel a você. Lembra o que o apóstolo São Paulo falou? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Que nós não somos mais de nós mesmos. Que o Senhor Jesus Cristo pagou um grande resgate de alto preço por minha vida e por tua vida. Ele pagou com o próprio sangue dele, com a própria vida dele, nos resgatou e nos fez povo seu, nos fez ovelhas do seu pastoreio, nos fez ovelhas do seu aprisco. E ele é fiel a você, ele é fiel a mim. Ainda que nós sejamos infiéis a ele, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar, ele não tem como ele ser infiel, porque isso não faz parte do caráter dele. Ele é fiel àquilo que ele se compromete, e ele nos comprou e fez de nós a sua morada. Não sou mais eu quem vivo, disse o apóstolo São Paulo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Então ele está falando aqui, ó, essa casa somos nós. Olha lá, tem um C lá, C. Essa casa somos nós, isto é, se, uma condicional ali, há uma condição. Se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, ele não desiste de você, porque ele é fiel a você. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele não comprou você por bagatela. Quando tem alguma coisa que é bagatela, você nem se preocupa, porque é coisa sem valor. Coisa sem valor. Mas, o Senhor Jesus Cristo nos comprou com alto preço, dada a preciosidade que nós temos para Ele. Porque nós não fomos criados por Deus para vivermos unicamente aqui nesse mundo. Fomos criados por Deus com alma vivente, alma vivente, alma vivente, alma vivente. Alma vivente. Então ele nos resgatou. Por quê? Porque nós somos ovelhas suas, nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha a importância que nós temos para o Senhor. Você protege por demais o teu olho. É só você ameaçar assim, fazer assim na pessoa, a pessoa já fecha o olho, protegendo os olhos, dada a importância que tem. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. O Senhor guarda a nossa vida. Amém? O Senhor guarda a nossa vida. O Senhor protege a nossa vida. O Senhor não desiste de nós. Não desiste. Não desiste. Não nos abandona. Não nos deixa. Ele permanece, está junto a cada um de nós.
Glória a Deus. Amém. Está perto. O apóstolo São Paulo fala em Colossenses 1, 27, parte B do versículo: Cristo em vocês, esperança da glória. Cristo em vocês, Cristo em nós, é a esperança da glória para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Até o fim devemos manter a confiança. Hebreus 3,14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se, outra condicional. De fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ô irmão, quando nós chegamos na igreja, irmão João, quando nós chegamos na igreja, que coisa magnífica, irmão João, que coisa maravilhosa. A gente ouvia a palavra de Deus, nos deliciávamos na Bíblia Sagrada. Nós não tirávamos os olhos, até porque naquele tempo, estou falando da minha pessoa, não existia celular. E logicamente não se trazia celular na igreja. Hoje preguei de manhã aqui, fiquei aborrecido com um homem de cabelo branco, antigo, né? Eu pregando aqui e o camarada no celular, irmão, misericórdia. Lá no celular, e eu falando, irmãos, presta atenção em mim. Graças a Deus não é da nossa igreja, mas que sirva para a igreja dele lá onde eu sei que ele é crente. E que sirva que ele leve isso para não fazer esse desaforo, sabe? Para não tratar as coisas do Senhor como insignificância e dar mais valor ao celular. Não sei nem que estava vendo, devia ser torcedor do Flamengo e do Corinthians, porque estava torcendo, tinha jogo de manhã, Marcos, do Corinthians? Não tinha, então não era corintiano. Então não era corintiano. Mas, estou brincando. Mas a pessoa ali, irmão, ali, e eu falando, irmão, presta atenção, e a pessoa ali, pelo amor, eu falei, deixa o seu celular em casa quando você vem na igreja, você não sabe onde você está, não? Não sabe onde está? Não sabe? Então, quando a gente chegou na igreja, Tegrinho, a alegria nossa era sentar e ouvir a pregação. A gente valorizava por demais, porque realmente tem que valorizar, porque a palavra de Deus é que nos traz a salvação, e ela cria fé em nosso coração, em nossa vida. Nós não podemos vir na casa do Senhor e nos apegar a outra coisa. Podemos, Carlão? Não podemos. Não podemos. Não podemos. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Aí, irmãos, o povo de Israel, quando foi tirado lá do Egito, eles saíram assim, olha, vibrantes de alegria. Vibrantes de alegria. E no sair vibrantes de alegria, irmãos, eles chegaram diante do Mar Vermelho e o Mar Vermelho foi aberto. Passaram do outro lado, mas regozijando, saltando de prazer, de alegria e de satisfação. Saltando de alegria, de prazer e satisfação. Mas isso foi até encontrar o primeiro obstáculo. Irmão, os obstáculos que aparecem na nossa vida como cristão, não é para desanimarmos, mas é para nós aprendermos a superá-los, crendo no Senhor, firmados no Senhor, firmes no Senhor. Cada experiência na vida do cristão não é para tirar a fé do seu coração, mas é para ele se fortalecer no caminho de Deus. Para ele se fortalecer. Às vezes, a gente faz assim, nós estamos no caminho do Senhor, felizes, de repente aparece um obstáculo, a gente já, oh meu Deus do céu,
Um outro obstáculo, a gente acha que aquilo é para roubar a nossa confiança, é para arrancar a nossa fé. Não é, é para nós perseverarmos, para aprender com aquilo e buscarmos em Deus a excelência e o poder para nós superarmos e vencermos. Superarmos e vencermos. Superarmos e vencermos o que vai se apresentar a nós. Perseverança. Perseverança. Aprender. Ou você acha que o Senhor não nos ensina o que é fé? E você acha que vamos aprender o que é fé, com tudo sendo maravilhosamente bem, tudo bem? Ou você acha que nós vamos aprender o que é fé e superar as dificuldades quando os montes se aparecem na nossa frente? A Bíblia fala que a fé remove as montanhas. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar confessando, eu vou continuar andando, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar, porque o meu chamado não é para iniciar e nem permanecer até o meio da caminhada, mas é para me chegar ao final, até o fim. Até o fim, irmão, até o fim. Irmão João, até o fim. Até o fim, irmão. Fala para o teu irmão aí, até o fim. Até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que o apóstolo São Paulo fala assim: não existe força alguma que seja poderosa ao ponto de me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe. E a Bíblia nos fala aqui, eu quero ler, irmão, um versículo do livro de Salmos, no capítulo 18, Salmo, versículo número 2, que diz o seguinte: quem compôs esse salmo foi Davi. E Davi, ele foi liberto por Deus, Deus o livrou de muitas armadilhas. Deus o livrou de muitas coisas que estavam assim, cercando a vida dele. Muitas coisas estavam cercando. Deus o livrou. E como Deus, ele buscava em Deus o livramento, ele então pôde compor um salmo, e esse salmo está descrito no Salmo 18, versículo 2, que diz assim, eu quero que você, eu não sei se ele vai conseguir colocar aqui, mas o salmo diz assim: o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Você vai repetir comigo. Você vai colocar a mão assim e você vai dizer assim: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Quer repetir de novo? É bom essa palavra de confiança? Não é bom essa palavra de confiança? Amém? Essa palavra é bom a gente recitar quando o barco da nossa vida está recebendo os soprões aí das coisas de fora. Vamos recitar de novo?
O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Amado, o escritor aos Hebreus, ele fala uma outra coisa, que até o fim nós devemos manter a plena. Quando esse copo está totalmente cheio de água, ele está pleno de água, cheio. Então, ele diz assim, que nós devemos manter a plena certeza da esperança. O apóstolo São Paulo diz que são 3 coisas que permanecem até o fim: a fé, a esperança e o amor. E o escritor Hebreus 6,12 assim, escreveu para os hebreus, dizendo, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Irmão, nós não podemos titubearmos na esperança, porque tem algo que nos dá plena certeza. E o que nos traz, e o que nos dá plena certeza, é a obra que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Não é algo que nós compramos ou adquirimos ou está em nós, mas é algo que foi feito pelo Senhor, está nele, e nós devemos permanecer nele. Permanecemos nele, nós teremos a plena confiança que ele nos traz, de que a obra que ele fez por nós foi uma obra grandiosa, preciosa, eterna, excelsa, e que é para todos sempre. Então nós não podemos ter dúvida alguma, nós devemos ser plenos na certeza e na convicção. A obra que ele fez foi perfeita, não precisa de remendo, não precisa de outra coisa qualquer, uma obra perfeitíssima, aceita por Deus Pai, para que por intermédio dessa obra pudesse nos dar a salvação. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então o Senhor nos chama, igreja, para desenvolvermos a nossa salvação. Desenvolver. E por que desenvolver? Porque foi Ele que começou em nós a boa obra da salvação, e é Ele que trabalha em nós para aperfeiçoá-la. Por isso nós devemos constantemente estar e permanecer na presença dEle, para que a obra dEle seja completa em nós até o fim. Até o fim. Amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos aqui, o apóstolo São Paulo, ele fala para a igreja que ele fundou em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8, ele diz assim: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor. Glória a Deus. Então ele trabalhará até o final em nós, para que naquele dia a gente seja irrepreensíveis e consequentemente
possamos herdar a graça, a salvação que o Senhor providenciou para nós. Eu quero concluir falando o seguinte: fique, permaneça até o fim na presença de Deus. Amém? Fala para o teu irmão, permaneça até o fim na presença do Senhor. Porque aquele que permanecer até o fim, é esse que vai ser salvo. Glória a Deus. Aquele que permanecer, que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Amém?